tua palavra e será salvo tu e tua casa. Nós cremos em ti, Senhor. Cremos no milagre, cremos na salvação de todos os nossos familiares. Meu Deus, eu quero te agradecer pela minha família, pela vida do meu esposo, apóstolo Douglas, pela vida da minha filha Thalita. Cobre a minha família com teu sangue e continua abençoando, fortalecendo. Venha com a tua graça, dando saúde também para a minha mãe, para a minha sogra, Dona Geni. Senhor, e para, Senhor, meus irmãos, meu pai, em nome de Jesus, meus sobrinhos. Oh, aleluia, Senhor. Eu sei que o Senhor tem cuidado, tem zelado por cada um deles. Derrama a tua graça, a tua unção, o teu poder sobre eles. Meu Deus, venha de encontro com este bairro. Abençoa cada lar, Senhor. Abençoa o vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás. Meu Deus, cada um que ouve o som da minha voz, eu profetizo sobre a tua casa, que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Que o Senhor tire o choro, que o Senhor tire o luto, o Senhor tire a dor, tire a angústia. A palavra do Senhor também nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meu Deus, todos aqueles que choram porque perderam seus entes queridos, eu te peço, venha consolá-los. Senhor, venha com a tua graça curar, Senhor, também aqueles parentes dos teus filhos que estão enfermos. Meu Deus, abençoa os oficiais dessa casa. Abençoa, Senhor, a vida da missionária Elizabeth, a missionária Eduarda, Senhor. Abençoa seus familiares. Abençoa a vida do presbítero Alex, presbítera Adriana. Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos. Abençoa a vida da Andréa, da Deise, cada um dos seus familiares. Venha ser com eles, Pai, todos os dias. Meu Deus, abençoa, Senhor, a nossa nação, o nosso estado, nossa cidade, nosso prefeito. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Meu Deus, eu estendo essa oração para a família, Senhor, da Dona Gel, Senhor. Tratando, peço-te, continue tratando o Danilo, Daniel, a Daniele, a Patrícia, o Guilherme e a Dona Gel, Senhor. Continue abençoando esta família com o teu poder de graça, a tua libertação, a sua transformação. Eu te louvo e te agradeço porque eu sei que tudo que o Senhor faz é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada, Senhor. Abençoa cada um que nos assiste nessa live. Eu creio, Senhor, que hoje será um divisor de águas e cada filho seu será abençoado com essa palavra, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Amém. Amém. Aplauda-se. Glória a Deus. Eu quero dar aqui alguns avisos, rapidamente, para a gente chamar o apóstolo Douglas. Amanhã nós estaremos lá na casa, Ministério Profético Casa de Oração, ali no Jardim Jovaia, lá na igreja que é a presidente, a profetisa Midian, a missionária Jonita. Nós estaremos lá, Rua Santo Antônio da Platina, número 83, ali no Jovaia. Pega o banner aí no Facebook, coloca no seu GPS e vá até lá. A partir das 20 horas, nós teremos ali um culto de cura e libertação. Participe conosco, será uma grande bênção. E sábado agora, eu iria fazer o culto de mulheres guerreiras, mas não irei fazer, está cancelado, porque no mês de agosto nós fizemos em outra data, nós fizemos no início do mês. Então, eu me enganei com as datas e eu vou fazer sempre no último domingo, último sábado do mês, tá bom? Então, fiquem atentos às nossas datas e abençoe essa obra com seu dízimo, com a sua oferta. A nossa chave Pix é 712@gmail.com. Hoje nós temos aqui um trabalho que nós estamos fazendo, cadastrando famílias para abençoá-las com cestas básicas. E se você empresário quer fazer parte dessa obra, nos ajude, porque nós precisamos levantar as cestas para poder fazer os cadastros e distribuir. Mas Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus. Senhor, prospere essa casa, sua família.
e o Senhor te honre a cada dia mais. Deus abençoe a todos. Domingo te esperamos aqui às 19 horas, culto de celebração da família. Não perca, venha estar conosco. Deus abençoe a todos. Excelente noite. Apóstolo Douglas. Glória a Deus, boa noite a todos, em nome de Jesus presentes, aos que nos assistem. Compartilhe essa live em nome de Jesus, para que as pessoas possam ser abençoadas pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vamos divulgar a palavra de Deus, porque a palavra fala que nós pregamos o Evangelho do Reino aos quatro cantos desse mundo. Em nome de Jesus, o Senhor voltará. Então, estamos vivendo os últimos tempos. Então, é tempo de você compartilhar, para que nós possamos estar evangelizando e levando a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Então esteja conosco todas as quintas-feiras, aos domingos, em nome de Jesus, participando dos nossos cultos. Venha receber a bênção de Deus, a unção do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Venha estar conosco, celebrando ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, lá no capítulo 14, a partir do verso 25. Lucas 14, 25. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós consagramos aqui esta palavra, que o Teu Espírito Santo venha nos ministrar esta noite, que a Tua unção seja derramada sobre nossas vidas, e desde já te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, lá no versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e a mãe, e a mulher, e aos filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificando se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo-lhe condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Glória a Deus. E aqui Jesus, ele estava trazendo uma palavra profunda, uma palavra forte, porque ele estava caminhando e grande multidão estava acompanhando ele, grande multidão seguia ele por causa dos sinais, por causa dos milagres que ele estava realizando. Então, onde ele parava, as multidões afluíam, porque elas queriam as curas, elas queriam a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes. Então, grande multidão afluía. Então, o Senhor, ele olhou para aquelas pessoas, para os discípulos que o acompanhavam, e ele lançou essa parábola. Ele falou dessa forma, que aquele que não aborrecer, ele usou esse termo, não aborrecer seu pai, sua mãe, não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: sabe aquela passagem que ele fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas?
é justamente a prioridade, as prioridades. O que tem sido prioridade para você? Né? Nos dias de hoje, as pessoas põem muitas prioridades, põem primeiramente os seus bens, família, filhos, põem tudo como prioridade e põem o Senhor em segundo plano. Só que ele explica aqui que quando a pessoa ela tem uma chamada de Deus, ela tem que observar. E ele usou aqui um termo a respeito de um homem que quando vai construir uma edificação, uma torre, um prédio, o que ele tem que fazer? Antes ele tem que calcular o quanto ele vai gastar de material, o quanto ele vai gastar, né, com mão de obra, com tudo, para que quando ele tiver lançado os alicerces, ele tiver começado, ele não parar no meio do caminho. E para que aquele homem não seja zombado pelos outros, dizendo, como ele fala aqui no verso 30, este homem começou a construir e não pôde acabar. O Senhor quer dizer com isso que nós não podemos pegar a obra do Senhor e fazer ela pela metade, porque Ele não se agrada daqueles que tirem a mão do arado, que olhem para trás e tirem a mão do arado. E ele também usou um outro termo dizendo sobre o rei, que o rei ele tem que fazer um cálculo antes de entrar na guerra. Se o rei tem 20 mil homens, né, se ele vai ter condições de enfrentar o outro que tem o dobro, né? Se ele tem 10 mil homens, quer dizer, se ele vai ter o dobro, se ele vai conseguir enfrentar aquele que tem o dobro, um exército o dobro do tamanho, se ele vai ter condições de enfrentar aquele exército. Se não, ele manda uma comitiva de paz, manda uma embaixada de paz para poder apaziguar as situações. Então ele estava se referindo a que quando as pessoas elas têm uma chamada de Deus, né? Elas têm que, até, como dizer que a palavra, aborrecer a sua própria vida. O que quer dizer isso? Ela negar as suas próprias vontades. Ela negar, muitas vezes, né, os seus desejos, negar as suas vontades. Para quê? Para que ela possa realizar a vontade do Pai. Para que ela possa fazer a vontade do Pai. Ele também tinha falado sobre, nesse cunho dessa palavra, uma parábola a respeito de 2 filhos, que o pai pediu para os 2 realizarem um trabalho. Lá em Mateus 21, no verso 28, diz assim: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, e disse: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. E ele respondeu: sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe da mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Aí ele perguntou: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precederão no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não o acreditais nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então ele estava querendo dizer aqui, né, ele usou esse segundo termo, que tem pessoas que assim, de bate pronto, ela fala: não, eu vou fazer, sabe, ela vai naquele impulso. O Senhor vai, o que foi? Então, o Senhor vai o Senhor chama aqueles dois jovens, aqueles 2 filhos, e de bate pronto o outro fala: eu vou, né? Tipo assim, no ímpeto, no impulso. E aí o que acontece? Quando ele vê que a obra vai ser até um pouco trabalhosa, o que ele faz? Vou nada. Falei pro meu pai que eu vou não. Né? Tipo assim, ele fala uma coisa e faz outra. Em contrapartida, o outro respondendo logo sinceramente, logo de cara: eu não vou não, pai. Só que aí o arrependimento bateu no coração dele. Ele pegou e foi e obedeceu à vontade do pai. E aí ele fez a seguinte pergunta: qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? O que falou que ia e não foi? Ou o que falou que não ia e foi e fez? E justamente
o que falou que, eu não vou não, e acabou indo e fez, e deve ter feito muito bem feito. E aí ele explicou aqui que aqueles que eram dignos de se assentar à mesa, aqueles que eram dignos, né, de estarem servindo ao Senhor, aqueles que eram o povo de Deus, muitas das vezes, eles não vão receber a imarcessível coroa da vida. Mas ele falou assim, que publicanos e prostitutas creram antes deles. Ou seja, aqueles que eram deixados da sociedade, aqueles que eram os improváveis, aqueles que eram rejeitados da sociedade, aqueles que eram considerados, né, a escória da sociedade, que eram os rejeitados pela própria sociedade humana, pela discriminação humana, e eles creram. E o Senhor disse que esses receberão, né, a coroa, receberão a salvação. E ao passo que os demais, eles não se arrependeram por causa da dureza de coração. Eles não buscaram o arrependimento, mas eles ficaram ali com seus corações sisudos, duros, porque eles não aborreceram as suas vontades, mas eles preferiram fazer aquilo que era conforme a vontade deles, conforme o entendimento deles. Tipo assim, aquela pessoa que tudo você fala para ela, eu sei, só que ela não realiza a vontade do Pai, como Saul. Saul ele foi uma pessoa, né, que o caráter dele era um caráter muito distorcido, né? E eu vejo muito isso na rede social, as pessoas falando assim, a pessoa tem que ter caráter. É isso que a gente vê? Um monte de gente posta aí na rede social, a pessoa tem que ter caráter, que não sei o que. Só que as pessoas acham que o fulano tem caráter. E aí acha que porque a outra pessoa ela não é de acordo com os padrões, ela não é uma pessoa boa, ela não tem caráter. Só que aí todos se enganam. Sabe o que significa a palavra caráter? São características de comportamento pessoal de cada pessoa. Então o caráter ele é formado do quê? De todas as características pessoais de uma pessoa. Se ela é uma pessoa amável, se ela é uma pessoa sisuda, se ela é uma pessoa sociável, se ela é uma pessoa empática, se ela é uma pessoa antipática, se ela é uma pessoa mal. Se você for olhar no dicionário, entendeu? Que é uma pessoa mau caráter? É uma pessoa que tem deformação de caráteres. Então, não existe aquela pessoa, o fulano tem caráter e outro não tem caráter. Todos têm caráter, né? Só que uns têm bom caráter e outros são mau caráteres. Entendeu? Tem um caráter deformado. Então, o caráter o quê? Ele é a característica pessoal de cada um, né? O Senhor, ele derrama dons sobre a vida das pessoas. Mas quem tem que moldar o caráter da pessoa é justamente a própria pessoa. Em que sentido? Ela tem que dominar as vontades próprias, né? Porque, infelizmente, nós temos um livre-arbítrio. E o nosso grande inimigo, né, quando o Senhor fala aqui que nós temos que aborrecer a nossa própria vida, é nós dominarmos o nosso livre-arbítrio. Porque o nosso livre-arbítrio, ele pode nos privar de vivermos grandes coisas no Senhor. O nosso livre-arbítrio, ele pode nos tolir de poder realizar grandes coisas no Senhor. Então, esse negócio que as pessoas falam assim, a fulano tem que ter caráter. Só que tem muita gente que tem caráter, mas é um caráter distorcido. Por exemplo, eu citei aqui o caso de Saul, né? Qual que era o caráter de Saul? O caráter de Saul, ele era uma pessoa que ele não realizava a vontade de Deus, ele não obedecia a palavra. Muito pelo contrário, ele fazia as coisas de acordo com a cabeça dele, o que passava na cabeça dele, e ainda ele falava que ele obedeceu ao Senhor. Quando ele recebeu uma ordem do profeta direto do Senhor, dizendo que ele tinha que matar todos os amalequitas, que matar lá todos os inimigos, né? Tinha que matar tanto animais como mulheres, crianças, homens, matar o rei. O que ele fez? Ele foi lá, ele poupou a vida do rei, poupou os animais para sacrifício e exterminou o resto. E ele chegou para o profeta e falou assim, eu fiz a vontade do Senhor, e ainda trouxe ofertas. E aí o profeta Samuel olhou para ele e falou assim, né? O que mais vale ao Senhor? Sacrifícios ou de que se obedeça a sua vontade? Mais vale obedecer a vontade do Senhor do que sacrificar. Então,
Deus não está buscando sacrifício. Porque tem muita gente que fala, tem que fazer o sacrifício, tem que fazer o sacrifício. Só que o Senhor não busca sacrifício humano. Ele busca obediência humana. O único sacrifício que o Senhor buscou e aceitou para a remissão da humanidade, dos homens, foi o sacrifício de Cristo na cruz, ao qual ele derramou o seu sangue, ao qual ele derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Então, não fique pensando, eu vou fazer o sacrifício tal, não sei o que lá, eu tenho que sacrificar para poder agradar o Senhor. Não, o Senhor ele se agrada da sua obediência. Então ele fala, ele continua dizendo aqui que muita gente crê em Jesus, né? Muita gente segue, muita gente, entre aspas, pensa que segue ao Senhor. Mas o Senhor ele fala assim, lá no verso 33, assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você crê em Jesus é uma coisa, ser discípulo é outra, completamente diferente. Então, para que você possa ser um discípulo, o que é o discípulo? O discípulo é aquele que anda com o mestre, é aquele que aprende, né, com o mestre, é aquele que faz as mesmas obras que o mestre fez, é aquele que vai realizar os milagres que o mestre fez, vai realizar as obras que o mestre fez. Só o discípulo que é mentorado pelo mestre pode realizar, porque o discípulo ele anda lado a lado com o mestre. Não é basta dizer, eu creio. Crer, todo mundo crê, todo mundo tem suas crenças. Agora, aquele que renuncia às suas vontades, renuncia à sua própria vida para servir ao Senhor, para realizar a vontade de Deus e discipular outros também, esse sim é verdadeiramente discípulo do Senhor. Mas aquele que prioriza sua casa, prioriza outras coisas e deixa Deus em segundo plano, o Senhor é bem claro, este homem não pode ser meu discípulo, né? Então, que hoje você possa ser um discípulo, ser achado do Senhor um discípulo, aquele que lançou a mão no arado, e você um dia olhou para trás, é tempo de você retornar, que a palavra fala que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus, né? Não é digno de ser discípulo do Senhor. Então, para que você possa ser um discípulo, o que é necessário fazer? Você aceitar a chamada do Senhor. Porque o Senhor ele fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E quem são os escolhidos? São justamente aqueles que aceitam e renunciam às suas próprias vontades para realizar a vontade do Pai, né? Porque crer, simplesmente por crer, isso aí qualquer um crê, né? Agora, a pessoa, ela vestir a camisa e obedecer a chamada do Senhor é completamente diferente. Então é necessário nós entendermos que também fazer a vontade do Pai e ser discípulo, você tem que ser um conhecedor da palavra. Você tem que conhecer qual que é a vontade do Senhor. E onde você vai buscar esse conhecimento? Através da Bíblia, através da palavra, ao qual muitas pessoas elas se omitem de buscar, né? E a Bíblia em si mesmo, ela já é um livro resumido da vontade plena e soberana de Deus. Se a Bíblia, nesse resumo de apenas algumas mil páginas, as pessoas se omitem de buscar esse conhecimento, quem dirá buscar as coisas mais profundas e espirituais do Senhor? Então é necessário nós buscarmos o conhecimento, sim, e nós buscarmos a vontade plena do Senhor, né, de poder ouvir a sua voz, entender qual é os planos dele para a tua vida. Porque quando você atenta para a vontade do Pai, ele vai realizar na tua vida aquilo que é bom, perfeito e agradável na tua vida, em nome de Jesus. Então, não basta a pessoa ser, né, que nem falam nos dias de hoje, o cara vai no culto, o cara traz um monte de revelação e pula, canta, rodopia, e ele realmente não ele não nega a si mesmo. Ele não é um discípulo do Senhor, mas ele é apenas um coadjuvante, né, que faz apenas um teatro. E muita gente, hoje, nos dias de hoje, ficam buscando apenas um teatro, ficam buscando apenas, né, fogos de artifício, ficam buscando apenas, né, confete, luzes. Só que fazer a vontade do Pai é muito mais profundo e muito mais além disso. Exige renúncia, né? Não exige
que a pessoa vá apenas para um show para curtir, para se divertir, mas é necessário que ela tenha uma renúncia na vida dela. Amém? Então, e o Senhor ele ainda fala: quer ser grande entre os homens? O Jesus, ele pegou uma criança e colocou perto dele e falou assim: seja como uma criança, e aí você será grande no reino dos céus. E tem gente que fala assim: o fulano é um grande homem de Deus, né? O cara prega, o cara acontece, o cara faz pirueta. Isso para o Senhor não quer dizer nada. Ele fala que para ser grande no reino dos céus tem que ser um coração de criança, humilde como um coração de criança. E como que uma criança faz? Tudo que você fala para ela, ela acredita, entendeu? E ela não te questiona. Se você falar que que a lua é verde, ela vai, mesmo ela olhando para a lua branca, ela vai acreditar: a lua é verde, não sei o quê. Né? Qualquer história que você conta para ela, ela acredita, porque o coração dela é puro, o coração dela não é um coração endurecido, que fica te rebatendo, que fica te contradizendo, que fica guerreando contra você. Mas a criança, ela é maleável, ela é sincera, e ela tem um coração apto para crer, né? Então, a pessoa, para ser grande entre os homens, ela tem que ter um coração como de criança, um coração que se arrepende, um coração que busca a presença do Senhor. Então, que nessa noite você possa ser um discípulo, não apenas mais um, como mais um no meio da multidão que crê nele. De crer, qualquer um crê, né? Qualquer um pode dizer assim: eu creio em Deus. Mas da multidão, poucos podem ser discípulos do Senhor. Então é tempo de você ser discípulo. É tempo de você rasgar o seu coração e não suas vestes. É tempo de você buscar a vontade do Pai, de você mergulhar na palavra, e você procurar aprender qual que é a boa, perfeita e vontade do Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando. Glória a Deus. E que você possa, nessa noite, estar realmente meditando, né, na chamada que Deus te deu, né, para você passar avaliando cada passo que você ia dar e você não deu, para você possa realizar a vontade de Deus e você ser digno do reino dos céus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te glorificamos, te adoramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha nos transformar esta noite. Que eu possa, Pai, em nome de Jesus, moldar o caráter, moldar o coração de cada um para essa noite, Pai. Em nome de Jesus, para que possamos ser achados dignos do Teu reino, Pai. Para que possamos realizar a Tua vontade. Para que possamos ser, Pai, Teus servos, Pai. E não apenas, Pai, coadjuvantes, Pai, da multidão. Mas que possamos ser aqueles, Pai, que vão realizar a Tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos ajuda mesmo, Pai, a termos um coração como o coração de uma criança. Um coração puro, um coração verdadeiro, para poder te adorar em espírito e em verdade. Meu Deus, nós queremos continuar sendo teus filhos amados. Glória a Deus. Buscar cada vez mais, Senhor, renovar o nosso caráter em Ti. Sabendo, Pai, que o Senhor faz nova todas as coisas. Obrigada, Deus, por essa noite. Obrigada por essa palavra. E eu creio, Senhor, que essa palavra você vai imprimir no coração de cada um que nos assiste. Abençoa, Senhor, a vida dos teus filhos, das tuas filhas, Pai, que nos assistem. E eu creio, Senhor, que o Senhor tem novas coisas para acrescentar. Senhor, vai liberando, Senhor, novas oportunidades para os teus filhos. Senhor, vai colocando os teus filhos em honra. Senhor, confirmando os chamados, honrando cada um. Eu creio, Pai. Eu creio que a transformação virá sobre a vida de cada filho teu nessa noite. Eu te agradeço, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Coloca a sua mão no coração e vamos orar e vamos encerrar esse culto. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a graça, a paz, o amor do Senhor Jesus Cristo invada as suas vidas. Vão debaixo dessa unção. Você que está aqui vai debaixo dessa unção. Saiba que o Senhor tem
coisas novas para fazer. E você que nos assiste, receba esta palavra. Fique na bênção do Senhor Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor. Muitas pessoas nos assistiram. Muito obrigada a cada um de vocês. Glória a Deus, a Bispa Rosângela, que nos assistiu, Luciana, Carla, Andréia, Karen, Nadir, tantas pessoas que eu não consigo citar o nome de todos. Mas eu creio que o Senhor vai continuar abençoando cada um de vocês. Que o Senhor continue fortalecendo. Deus abençoe. Fiquem na paz, Senhor Jesus.